Muito bem, saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as estruturas de iteração com o uso da instrução for. A instrução for repete a execução do laço sempre que um valor associado a uma variável pertencer a um intervalo discreto de valores, ou seja, um conjunto de valores bem definidos. O valor corrente da variável analisada é comparado com cada valor do intervalo. Sendo verdadeiro a pertinência, ou seja, se o valor pertencer àquele intervalo, então executa-se o bloco de comandos, que é o laço, e daí a declaração por atribuição, tendo sido atualizada, será colocada novamente para análise booleana para verificar se o valor atualizado de x continua no intervalo que está atrelado à instrução for, ou seja, para cada comparação de x com relação ao intervalo que está na condição, execute-se o bloco de comandos, ou laço. E assim, essa repetição é feita até que o valor atualizado de x não pertença mais àquele intervalo estipulado pela instrução for. E daí o programa ele continue prosseguindo para outras linhas de comando fora dessa estrutura de iteração. Uma das principais diferenças entre for e while é que, com relação ao while, a variável pode assumir qualquer valor que satisfaça uma condição imposta no argumento da instrução while. Com relação a for, a variável em análise percorrerá valores previstos, ou seja, já se sabe quais valores serão comparados aos valores da variável em questão. Vamos fazer uma atividade com a instrução for. Desenvolva um programa que calcule e retorne montantes mensais oriundos de uma aplicação inicial de R$ 55. A taxa de juros a cada mês é de 2% sobre cada montante no início do período corrente. O período total de aplicação é informado pelo operador. Eu vou aplicar os juros compostos. Eu vou iniciar com uma aplicação de R$ 55 e ao término de um período eu vou receber 2% de juros em cima desses 55. Ao manter esse montante que eu acabo de gerar após um primeiro período, após o término do segundo período, eu vou receber 2% de juros em cima desse montante, que é o montante 1, que é os 55 mais 2% de 55. E assim eu tenho um crescimento do meu capital inicial, ele vai se tornando montante 1, montante 2, tudo porque a cada fim de período eu faço a adição de 2% sobre uma soma de montantes que eu ganhei em períodos anteriores. Iniciando aqui o VS Code, eu vou criar o meu arquivo. Eu vou chamá-lo de juros_c.java. Primeiramente, eu vou importar a classe Scanner. Eu vou trabalhar com essa classe para inserir o período de aplicação daquele meu capital inicial de R$ 55. Import java.util.scanner. Próximo passo é criar minha classe. A minha classe se chamará juros_c. Public class juros_c. Os delimitadores da classe. Aqui dentro eu vou criar minha função principal, a função main, é public static void main. No argumento string args. Os delimitadores da função main. E aqui dentro eu vou desenvolver o programa. Eu vou começar declarando as minhas variáveis envolvidas no cálculo referentes aos juros compostos envolvido na aplicação inicial de R$ 55. Double serão os tipos de valores envolvidos. A primeira variável é C maiúsculo, é o capital inicial 55.00. A próxima variável é a variável I. Ela será a minha taxa de juros ao mês de 2%. Eu vou representá-la como 0.02. A outra variável, com M maiúsculo, será o meu montante inicial. Eu vou declará-lo como 0. Ele será atualizado no decorrer das repetições do laço que eu vou criar. Eu vou precisar de variáveis para valores do tipo inteiro. Eu vou começar com a minha variável n. Essa minha variável n será um contador. Eu não vou declarar nenhum valor a essa variável. A outra variável é p. Ela será o meu período. Eu vou utilizá-la na execução da classe Scanner, quando eu criar o seu objeto e solicitar
a inserção de valores via teclado. Essas são minhas variáveis. O próximo passo é instanciar a classe Scanner para começar a digitar os valores com relação ao período que eu quero investir o meu capital de R$55. Scanner, vou chamar o objeto de capital. Ele será um novo objeto oriundo da classe Scanner e no argumento dessa instanciação é system.in. A intenção aqui é inserir valores via teclado. Agora eu vou solicitar uma impressão, que é o início do processo de inserção de informações via teclado. É o system.out.print. O motivo é inserir a informação após essa impressão. E a impressão ela vai solicitar: informe o período de investimento. Dois pontos, um espaço, fecho a string. E na próxima linha eu vou inserir a sintaxe de pedido da informação via teclado. A variável é p, é nessa variável que eu vou inserir a informação. E ela será o comando capital, que é o objeto, e o método do objeto, que é nest int, que indica a inserção de valores inteiros. Esse é o método do objeto capital. Após essa linha do procedimento de entrada via teclado, eu vou solicitar o fechamento desse leitor. Ou seja, eu insiro a informação, logo em seguida, na próxima linha, eu utilizo o comando de fechamento do leitor. Capital.close, que é o fechamento do objeto para que ele não fique em aberto. O próximo passo, eu vou criar a minha estrutura de iterações com a instrução for. Leia-se assim: para uma variável contida em um certo intervalo, execute-se o laço. Então, dentro do argumento dessa instrução, eu vou inserir o intervalo, a descrição do meu intervalo, o valor inicial que a variável terá dentro desse intervalo, o valor final dessa mesma variável, menor ou igual a um valor p que eu vou estipular após o uso da entrada de dados via teclado, e por último o passo de sucessão de execuções do laço. Esse passo de sucessão, ou apenas passo, eu vou considerá-lo como um incremento, será um incremento pós-fixado, n++. Aqui são os delimitadores da estrutura, e aqui dentro eu vou escrever os comandos do laço. Os comandos são os seguintes: o primeiro é o meu montante a cada mês, ou a cada período, ou a cada repetição. Ele será uma soma do meu capital corrente mais um juros em cima desse capital corrente, que é C vezes I, que é a taxa de 2%, ou 0,02. Na próxima linha, eu vou relacionar o meu capital corrente ao montante que foi calculado, para que esse valor de C seja utilizado no próximo período, ou seja, na próxima repetição. A próxima linha do laço será uma impressão. Ela informará o montante no mês corrente e o mês em questão. System.out.printf. Eu vou utilizar printf para inserir string de transformação. Vou quebrar a linha uma vez para destacar o valor, e a informação será valor do montante no mês de valor inteiro. Esse aqui é referente ao mês corrente. Após dois pontos, eu vou inserir a informação do montante, que é do tipo double e será representado por percentual 2f. Vou inserir uma quebra de linha e vou fechar a string. As variáveis respectivas serão n, que é referente ao mês corrente, e m maiúsculo, que é referente ao montante naquele mês corrente. E essa é a minha estrutura de iteração com a instrução for
para cada valor de n que começa de 1 e vai até um valor menor ou igual a p, com atualizações de 1 unidade, ou seja, incrementos de 1 em 1 unidade no decorrer das repetições do meu laço. Execute-se o seguinte laço. Calcule o montante, associe o capital daquele mês corrente ao montante e em seguida imprima os resultados naquele mês corrente. Eu vou rodar o programa e ele inicia solicitando o período de investimento. Eu vou informar aqui 12 meses. E aqui ele retorna as informações comandadas na função printf. São 12 períodos, são 12 meses. Então eu tenho aqui, após o fim do primeiro mês, eu recebo os juros de 2% sobre o valor de 55, totalizando R$ 56,10. No fim do segundo mês, eu obtenho 2% em cima desses R$ 56,10 e obtenho R$ 57,22. E assim, eu tenho as repetições do meu laço, realizando a adição dos 2% em cima do meu montante do período anterior, até chegar a um valor de R$ 69,75, que seria o meu montante final após um período de 12 meses de aplicação. Eu posso solicitar mais um novo período. Agora eu quero verificar qual será o meu montante final ao término de 24 meses, 2 anos. 24, e aqui eu tenho R$ 88,46 a partir de uma aplicação de R$ 55. E a cada mês eu tenho uma adição de 2% em cima do meu montante naquele mês corrente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.